Fala pessoal, beleza? Fazendo essa live aqui para conversar com vocês alguns dados que eu compilei aqui sobre a crise, o coronavírus, aproveitar também e responder as perguntas que vocês me mandaram sobre toda essa situação. Legal? Então esse é o tema da live, vai ficar 24 horas salva. E para vocês entenderem da onde vieram os dados que eu vou comentar agora, eu peguei muitos deles do Attila Lamarino. É um biólogo sensacional. O cara, ele fez toda a pesquisa do Ebola, ele tem... O currículo dele é fora da curva, tá? Ele tem mais de 500 mil de inscritos no canal, então os dados realmente, eu cruzei a maioria deles aqui, os que eu consegui cruzar de fato, então são dados bem confiáveis. Então eu vou dividir isso aqui em 3 partes, para você que está chegando agora e pode passar depois para frente ou não. Eu vou comentar sobre a doença, a curas, vacina e remédio, situação na Europa, situação no Brasil, o que o Ministério da Saúde está falando de fato. Vou resumir bem porque tem vídeo de 3 horas sobre isso. As projeções, beleza, os focos, e depois falar um pouquinho sobre a economia. Eu vou ser aqui bem direto, bem incisivo, para não ficar postergando muitas coisas. E para terem uma noção de dados que saíram agora, da WhatsApp News, da BR Advisors, o Brasil tem 12 mortes e 986 casos de coronavírus. Beleza? Vamos ver o que mais está saindo aqui. O Banco Central, aí sobre as empresas, beleza, que era do Ibovespa, legal. Então foi basicamente essa última informação. Além que o Dória decretou quarentena em todo o estado a partir do dia 24 de março. Mas vamos lá, o que eu levantei aqui que eu acho legal vocês darem uma pensada. Primeiro tópico, curas, legal? Tem dois tipos de curas, vacina e remédio. E eu sei que a Mônica está aqui, então Mônica, se eu falar alguma besteira, por favor me corrija ou acrescente, ok? Que é trabalhar na área da saúde. As pesquisas das vacinas é pelo menos 1 ano e meio até ser desenvolvida, produzida, aprovada e distribuída. Isso é uma coisa otimista, inclusive. Tem vários países pesquisando sobre a vacina, o que permite com que alguém ache alguma coisa mais rápido, só que o tempo de testes é o mesmo. Não é... Se um país demora 10 anos para fazer uma vacina, 2 países não demoram 5 e 10 países não demoram 1. Do mesmo jeito que se você engravidar 9 mulheres, elas não dão a luz em 1 mês, entendeu? É o mesmo raciocínio. Tem passos que não dá para você pular. Então a vacina pelo menos 1 ano e meio, sendo otimista. Para vocês terem uma ideia, a vacina do Ebola demorou 5 anos para chegar a ser distribuída. E é uma vacina de uma doença extremamente grave. Então primeira coisa, vacina esse ano esquece. Remédios. Tem muita boato por aí falando de remédio, que combinação que já cura a coronavírus. Isso até hoje, nessa data, 21/3, não foi confirmado, tá? Não foi confirmado. Tem o remédio que para combater o Ebola, que eu nem ouso tentar pronunciar o nome dele aqui, e a hidroxicloroquina, que dizem que está utilizando para combater a doença e tem tido alguns resultados positivos, mas não está comprovado. E o brasileiro, como o Brasil tem o melhor e o pior que é o brasileiro. E o brasileiro foi e limpou as farmácias, limpou isso de remédio, acho um absurdo. Você vai tirar das pessoas que precisam. Esses remédios são usados para tratamentos de pessoas que de fato têm doenças que precisam dele. Então não é isso que vocês deveriam fazer. Se você tem esse remédio em casa e não tem a doença, devolva, tá? E também não é nem comprovado que esse par de remédios resolve alguma coisa. Então em termos de cura, vacina esse ano esquece, e remédio estão em fase de teste ainda, e mesmo que tenha uma aprovação de fato, esse remédio resolve, ele vai ser utilizado para quem está internado, não para quem está em casa, sendo preventivo. Então, 2 problemas aí. Agora começa a ficar legal. Em relação à Europa, a Itália está ainda crescendo o número de mortes por dia. Tiveram mais de 600 mortos ontem, mais de 600 mortos só ontem. Isso vem crescendo dia a dia, ela não chegou no pico da curva ainda, mas Matheus, eu quero saber do Brasil, não da Itália, eu vou chegar lá, tá? Para poder fazer um comparativo. E para vocês terem uma ideia, o exército está com caminhões para levar os corpos embora. Para levar os corpos de tanto... Eles não têm mais o que fazer, de tanta gente está morrendo no mesmo dia num país menor. A China teve um total de 3 mil mortos até agora, mais ou menos, tá? E a Itália teve 4 mil mortos e continua crescendo ainda. E a Itália não tem um teto. Pela previsão do Attila Lamarino, que me soou muito coerente, pode chegar a dezenas de milhares de mortos na Itália, um país com uma população infinitamente menor do que a da China. E agora que vem, agora volta aqui. A diferença, olhem como as medidas preventivas que o Brasil está tomando são muito prudentes agora. A diferença de tempo de reação da China e da Itália
quando bateu 800 mortos, a diferença de reação dos dois países para fechar as coisas, tomar medida preventiva, foi de uma semana. Uma semana. Uma semana foi o tempo de atraso da Itália começar a combater a doença, da China em termos de propagação de doença. E isso irradiou uma coisa muito grande, uma coisa muito grande. Por isso que a medida preventiva é ótima. O Brasil está hoje com mais de 700 casos confirmados. O problema são os casos não confirmados e a falta de capacidade do sistema de saúde de conseguir jogar um diagnóstico. Então, aqui na minha cidade, eu moro em Itatiba, para quem não sabe, o prefeito mandou fechar 22 barricadas de saída, o comércio não vai abrir mais, e as pessoas ficaram em pânico por causa disso. Vocês deveriam ficar mais tranquilos por causa disso, porque esse tipo de medida é boa, é para impedir que aconteça alguma coisa. É muito mais fácil você ser preventivo do que ser reativo. Pensa numa máquina industrial. O que é mais barato? Manutenção preventiva ou trocar a peça depois que quebrou? É o preventivo. O preventivo é bom, só que o problema é que as pessoas ficam em pânico porque, agora fechou as estradas. Que bom que fechou antes de chegar. É a mesma coisa de você ter o limite de velocidade na rua. O limite de velocidade na rua. É para ser preventivo. E Caio, não sei se está brincando ou não, mas o assunto é sério. Se tem um negócio desse, põe o link aqui para a gente ver, que eu acho legal. Mas não poste nada que você não tenha certeza que foi comprovado, tá? Porque as pessoas escutam. Eu tenho, apesar de uma rede de contatos pequena, as pessoas estão aqui para ouvir informações absolutamente reais, legal? Então, se você tem convicção, põe o link aí para ajudar a gente. Se não tem, não poste nada, beleza? E um outro ponto bem importante que o Átila falou. Aqui em Itatiba não tem teste confirmado ainda positivo, certo? Só que não ter testes positivos não quer dizer que a doença não está aqui. Não quer dizer que a doença de fato não está aqui. E as pessoas não levarem isso a sério, que nem o Caio está brincando aí, muito besta, atrapalha as coisas. De fato atrapalha. Esse que é o problema. Deixa eu ver se consigo tirar ele daqui. Não consigo. Mas enfim, vou ocultar o vídeo do Caio. Beleza, ocultado. Show de bola. Não dá para dizer que não está aqui de fato. Então, muito cuidado com esse tipo de prevenção. Muito cuidado com o tipo de notícias que as coisas estão falando. Que você ficar na sua casa é bom para você e é bom para os outros. E o ministro da Saúde, ele previu o colapso do sistema de saúde do Brasil em abril. Ou seja, em abril, que a doença deve chegar no pico dela, a gente não vai ter hospital, não vai ter leito. Estão preparando estádios de futebol para receber as pessoas doentes. Assim como a Itália preparou os hotéis para receber as pessoas doentes, a gente não tem estrutura para isso. Pra vocês terem uma ideia, a minha cidade tem mais de 100 mil habitantes e tem 30 respiradores. Tem 30 respiradores para as pessoas. Isso acaba complicando, entendeu? Acaba isso. E que mais? Por projeção, nos próximos dias, tipo em uma semana, a gente deve chegar a 12 mil casos confirmados pela curva exponencial. E eu vi várias projeções concordando com isso. E o alarmante vem agora, uma taxa de crescimento maior do que a Itália. Uma taxa de crescimento maior do que a Itália. E algo seguinte, todas as curvas de crescimento mostram o pico em abril. O problema tem o pico negativo, o realista e o otimista. O otimista é o quê? As pessoas ficando em casa, impedindo o contato com a doença. E o crescimento, isso foi algo bem legal, que o Átila levantou também. O Átila, não lembro o nome dele. O crescimento é por focos. A China teve um foco, que foi em Yuan. Então ela jogou todos os recursos para essa cidade. Os Estados Unidos está com 3. Flórida, Nova York e Washington. E o Brasil está com São Paulo, Rio de Janeiro. Por enquanto, vai dar Belo Horizonte, vai dar BH, enfim. A situação nossa é mais grave se a gente não for preventivo. É esse o ponto, entendeu? É esse o ponto. A gente conseguir ser preventivo é ótimo. E hoje um amigo meu falou que de Araçatuba, que viu gente jogando bola na rua. Um amigo meu outro aqui próximo, inclusive está na equipe de edição de vídeo, falou que viu o boteco aberto com pessoas de idade tomando cachaça de manhã. É uma falta de consciência absurda. E isso faz mal para elas e para as outras pessoas. Então, isso reforça a importância de você ficar em casa. Não porque estão fechando a cidade, isso é ruim, isso é excelente. Você vai esperar ter os casos. A medida preventiva, por si só, não deveria te deixar em pânico. Deveria te deixar mais confortável, porque as pessoas estão tomando as medidas. É que a gente tem o psicológico problema. Você olha da janela e olha a rua vazia. Fala, isso me dá desespero. Me daria desespero olhar e ver a rua cheia. Vocês enxergam a diferença?
é que a situação da rua vazia não é habitual pra gente, então isso gera o desconforto e o pânico. Eu ver a rua cheia é o normal, então deve estar tudo bem, porque o ser humano é um ser coletivo. Só que a rua estar cheia é pior que a rua vazia. Então agradeça que a rua da sua cidade está vazia. Se ela estiver cheia, aí que está o problema de fato. Então beleza? Retomando, cura esse ano, vacina esquece, talvez algum remédio tenha, e mesmo que o remédio exista, ele vai ser para os doentes, não zere a sua farmácia. Então cura é isso. A situação do Brasil, se não controlada, vai ser maior, mais grave do que a Itália. Então o delay de uma semana da Itália e da China vai causar provavelmente dezenas de mortes de diferença. Então a reação rápida é importantíssima. A gente deve bater 12 mil casos em uma semana. O pico deve vir no meio do mês que vem. E o controle, pelas projeções aqui, é para agosto, tá tudo bem mais tranquilo. O que não quer dizer que a gente vai ficar trancafiado até agosto. Porque pode ser que a gente libere as pessoas para saírem de casa, aí volte até o surto e volta para dentro. Então pode ficar intermitente. A gente vai ter que adaptar um pouco da vida em relação a isso, certo? Em toda parte da doença é isso. Como que eu, Matheus, agora, é minha opinião, baseada nos meus estudos, da crise. A crise vem depois, ela vem por ondas, beleza? Para mim, o coronavírus é a doença, perfeito? O sintoma para o Brasil vai ser a recessão econômica. Por quê? Menos consumo, negócios tomando dívida, negócios vão fechar, as pessoas vão ter menos emprego, vai aumentar o desemprego, vai diminuir o consumo, portanto vai diminuir a demanda, a oferta vai estar superior a ela, isso vai gerar desemprego para baixar a oferta, vai gerar carga horária pela metade, empresas já estão fazendo isso, cortando salários, cortando cargas horárias, forçando férias, isso é bom, tá pessoal? É para que você não perca o seu emprego, Então a gente vai ter um ano bem conturbado para frente. Porém, a projeção do PIB foi de mais 2 para mais 0, certo? Ah, que horrível. Horrível nada. Num ano de crise desse, o Brasil conseguir manter o PIB do ano passado, excelente. Eu duvido que consiga, mas se a projeção está certa, manter o PIB em um ano de uma crise absurda, isso é muito bom. É saber com o que comparar. Então, esses termos de crescimento econômico, eu não acho ruim, beleza? Esse que é o ponto. E para mim a recessão vai vir, tá? Vai vir, ela vai bater. E puxando agora para as perguntas que me fizeram. Matheus, é hora de investir ou não? Depende. A sua reserva de emergência está bem feita? Matheus, está bem feita. O seu emprego na crise é estável? É estável. Mete bronca. Continua com os aportes mensais e manda bala. Beleza? Segundo ponto, Matheus, eu sou empresário, eu tenho minha empresa, eu tenho meu negócio, já estou vendo ele diminuir. Você deveria ter duas coisas, a reserva de emergência pessoal e a reserva de emergência profissional, legal? As duas coisas têm que estar juntas. A profissional é o caixa, o pulmão da sua empresa. A pessoal é para você. E se você não tem uma das duas feitas, eu sugiro um drástico corte de gastos. Por quê? Ah, Matheus, você fala dos 50, 30, 20. Pois é, fica nos 50. Os outros, poupa. Corta o 30. O 30 é o quê? Coisas que você quer. Corta. Por quê? Vão ser 2 meses, você não vai morrer. Você não vai morrer cortando as regalias. Agora é a hora de você cortar o cafezinho, entendeu? Não na sua vida inteira. Agora é a hora de cortar o café, pegar uma mortadela mais barata, trocar a marca do leite. Depende, tem pessoas que poupar 200, 300 reais é importante. E pode ser que seja você. Agora é a hora de fazer os cortes, entendeu? Fazer os cortes o mais abrupto possível. Porque, pensem comigo, eu prefiro, e o Matheus prefiro isso em qualquer situação, tá? Não é certo, não é errado. Eu prefiro ganhar 5 mil reais e gastar 2 do que ganhar 20 e gastar 15. No primeiro cenário, me sobram 3. No segundo, me sobram 5. Qual que é o problema? 2, 3 meses sem entrada do 20, me quebra, entendeu? Então, agora você tem que focar em tapar o furo dos seus gastos, que é o imediato. Então, eu faria um abrupto corte de gastos na parte pessoal. Ah, Matheus, eu sigo 50, 30, 20, que é 50% coisa que eu preciso, 30% que eu quero, 20% que eu invisto. Beleza, vive com os 50% e 5% pra você pedir um lanche de vez em quando. E tem uma contenção de gastos bem forte nessa hora, entendeu? Faça cortes abruptos agora, porque é temporário, não é o eterno. O curto prazo, você tem que fazer coisas para não morrer no curto prazo, entendeu? Imagina alguém que foi atropelado. A pessoa quebrou a perna, tem uma fratura exposta no braço e fez um corte na cabeça. Você vai tampar o corte da cabeça? Não, você vai para a fratura exposta, quebrou a perna, depois o corte. Você vai do mais grave para o menos grave. E é assim que funciona. Beleza? Então, para você, pessoa, eu revisaria as minhas contas, faria um abrupto corte de gastos, eu até cogitaria
no cartão de crédito pagar o mínimo, por quê? Para você ter caixa. Mas, Matheus, eu vou pagar juros para frente. Não tem problema. Você está pagando juros para frente para que você tenha um pulmão, entendeu? Então vale a pena. É a mesma coisa de financiar um carro, legal? Para você financiar um carro, às vezes vale a pena, você juntou 30 mil reais, o carro custa 30 mil, comprar à vista é melhor, concordo? Comprar à vista é melhor. Só que se você não tem mais nada, qualquer emergência você toma. Então não vale a pena, no caso do carro, você dar uma entrada de 15 mil, financiar os outros 15, deixar o 15 em caixa para uma emergência que você precise, mas você vai pagar mais do que 15, você vai pagar 20, você vai pagar 5 mil a mais, só que não tem problema, esses 5 mil é o preço para você manter o seu pulmão, beleza? Então esse que é a ideia, de você fazer o corte de gastos para o seu pessoal. Tiago, já respondo, tá? Vou só fechar o raciocínio para a parte de empresas. Você que tem uma empresa que é parecida com a minha, que é de serviços, é mais fácil, porque o seu custo fixo tende a ser um pouco menor, acredito eu, beleza? Tende a ser menor. Então você vai ter uma entrada menor de receitas, logo os cortes da sua vida pessoal tendem a ajudar a vida profissional, que andam juntos. Agora, você tem um negócio, uma padaria, um restaurante, um varejo, um mercado, você é uma empresa que produz alguma coisa. Eu focaria no que dá margem. Eu tiraria os produtos de briga. Eu focaria em liquidar o estoque, em pegar os meus funcionários e dar férias para eles. Se o mercado tende a sofrer um pouco. Eu focaria em redução absoluta de cortes de gastos na empresa. Focaria nos produtos que dão margem. Eu sei que às vezes precisa de um mix de produtos para poder fazer a venda. E essa não é a hora de focar no mix de produtos. Agora a gente está pensando em curto prazo. Perfeito? Tem hora de pensar no longo prazo, hora de pensar no curto prazo. Estamos pensando no curto prazo. Porque qual que é o problema? O problema é o seguinte, a gente está num caiaque, eu comentei isso em algum momento aqui, e o caiaque virou embaixo da água e ele vai voltar. Ele vai voltar com certeza, mais cedo ou mais tarde. Só que o problema é que nessa virada você não pode morrer antes dele voltar. Como é que você não morre? Tendo oxigênio. O que é o oxigênio econômico? O dinheiro. Então se você pegou ar antes dele virar, e você vai sobreviver 1, 2 meses, está tudo certo. O problema é que tem, mas Matheus, eu não tenho nem minha reserva de emergência, nem fiz reserva para o meu negócio. Então você está numa situação mais crítica ainda, certo? Logo, você, mais que ninguém, tem que cortar tudo quanto é gasto possível. Posterga a dívida, tenta jogar para frente, faça o máximo possível. Matheus, eu tenho a minha reserva de emergência. Legal. Comece a utilizá-la, porque ela é feita para emergências. Em paralelo, busque cortar os gastos. Qualquer corte de gasto agora ajuda. Eu não sei qual é o seu padrão de vida. Eu não sei qual é o seu, quanto que é o seu pulmão. Matheus, eu gasto 5 mil reais por mês, eu tenho de reserva 100 mil. Beleza, segue sua vida normal. Para você não vai bater. Mas, por amostragem, 90% das pessoas vive quase mês a mês. Então, eu estou falando isso, vai atingir muito mais gente que precisa disso do que gente que não precisa. Beleza? Então, esse seria o panorama geral. Deixa eu voltar aqui, rapidão, que eu tenho mais coisas para falar. Queria responder antes. Boa tarde, professor. Qual a projeção da inflação? O que você acha que vai acontecer com os preços? Ah, excelente pergunta, Thiago. Bem legal. Vamos lá. Usualmente, a inflação acontece da seguinte forma. Oferta, demanda. Beleza? Quando a demanda é maior que a oferta, o que acontece com o preço? O preço sobe, concorda? Tem mais gente querendo comprar do que gente querendo vender, eu vou subir o preço, porque eu vou vender mais. Então, pum, isso faz com que suba o preço. Agora a gente está em um momento que... Ah, outro fato. A Selic é o freio da inflação, beleza? Quanto maior a Selic, mais ela tende a segurar a inflação, por isso que o governo aumenta a Selic. O governo nunca quer aumentar a Selic, ele quer sempre abaixá-la, porque ele vai rolar dívida pública pagando menos para você. Legal? Então, 2 pontos. A Selic é o freio da inflação, ela está no menor patamar da história, ponto. E a oferta e a demanda segue isso. Vamos juntar agora para fazer a minha projeção da inflação. As empresas... Tirando o pé de produção, tudo, a oferta baixa, certo? A oferta baixa também. Só que a demanda vai abaixar também. A oferta, os dois vão abaixar. A oferta e a demanda, os dois estão abaixando. Porque tem menos gente produzindo e menos gente comprando. E o governo tem uma carteirada de abaixar meio ponto a Selic. As outras quedas da Selic, eu vi como saudável porque foi planejada. Essa aqui foi uma queda de Selic para fazer uma contenção que não cabe discutir aqui agora. Mas a inflação vai sempre seguir a lei da oferta e demanda. E eu não sei se o que caiu mais agora, caiu mais a demanda ou caiu mais a oferta, entendeu? Tem menos gente comprando, menos gente produzindo. Só que, entendeu como eu sei que eu não sei? Contudo, entretanto, todavia, historicamente, pós-crise, a inflação tende a subir, tende a desregular. Porque o parzinho oferta-demanda ele é muito justinho. E quando você desregula uma coisa, você está olhando para ela, você perde o foco dessa.
E o foco do governo não vai ser em controlar a inflação necessariamente. Então pode ser que a inflação saia de controle no momento. E agora, já puxando para investimentos, para quem entende o que está fazendo, buscar títulos IPCA+, é interessante, que é o título híbrido, que ele paga IPCA mais uma taxa. IPCA mais 4%, IPCA mais 5%. Ou seja, ele vai te dar a inflação mais uma taxa. Se a inflação subir, isso é ótimo. Mas por que eu não estou recomendando que vocês comprem isso? Porque, primeiro, eu não recomendo nada. Segundo ponto, qualquer título IPCA+, ao longo do caminho você não tem garantia de retorno nem positivo. A garantia que você tem é no vencimento. Então eu não quero que as pessoas peguem o dinheiro e invistam nisso, por exemplo, a reserva de emergência. É um dinheiro que você quer proteger no longo prazo de uma possível alta da inflação. Aí eu buscaria títulos IPCA+. Mateus, público ou privado? Depende do seu gosto, tá? Eu vou para privado, porque o privado não tem liquidez, mas eu não quero liquidez. O que é liquidez? Eu não poder resgatar. Você comprou um CDB IPCA+, CDB híbrido, ele te protege da inflação, te dá um ganho acima dela, só que você não pode resgatar, por nada, ele está travado. Só que ele oscila no caminho, a garantia é no vencimento. Como eu não quero resgatar antes, porque está oscilando, eu vou para o privado. Só que, num caso de extrema emergência, acabou sua reserva de emergência, certo? E esse dinheiro aqui você não pode sacar, vai dar ruim. Se você pode sacar mesmo com prejuízo, é melhor poder sacar com prejuízo e precisar, do que precisar e não poder sacar. Só que o título público, ele tem liquidez, que é o Tesouro Direto, só que ele paga menos. Os títulos privados não têm liquidez e pagam mais, só que eu acho prudente, além da reserva de emergência, você buscar um título IPCA+, nessa hora. Não porque eu acho que a inflação vai subir, olha que sacada, simplesmente porque eu não sei o que ela vai fazer. Quando eu não sei de alguma coisa, eu tenho medo. Quando eu tenho medo, eu tenho que ter um risco. E eu elimino o risco comprando esse tipo de título. Para reserva de emergência, poupança serve, não gosto dela, porque ela rende muito pouco, mas Tesouro Selic direto, e RDB da Nubank ou CDB do Banco Inter. Reserva de emergência, título pós-fixado, perfeito, com liquidez. Legal? Show de bola? Entenderam esse raciocínio até agora? E pessoal, da boa, pensei nisso agora, tá? Não é esse o objetivo da live nenhum. Mas vão na minha bio, cliquem no link lá e se inscrevam para a jornada do 0 aos 500%. É um evento 100% online, 100% gratuito, que eu vou ensinar a base do meu método de investimento, tá? Então pode ser que ajude muita gente a entender um pouquinho mais, principalmente nessa hora de crise. Tem muita gente falando, é oportunidade, não é oportunidade. Enfim, não vou entrar nesse mérito aqui agora, porque o objetivo dessa live é conscientizar e tirar as dúvidas de vocês de investimentos. Beleza? Mandem as dúvidas aí, porque eu tinha os outros gráficos aqui para passar para vocês. Mas a ideia é realmente ter esse bate-papo bem mais descontraído em 15, 20 minutos. E a ideia é tranquilizar vocês com a realidade. Por mais crítica que seja a realidade, ela tem que ser tranquilizadora. Porque a minha cidade... Já falo, Luciano, rapidinho. O pessoal comentou o seguinte: meu Deus, agora que ferrou, que fechou todas as estradas, o comércio vai fechar. Agora que tá bom. É agora que está bom. É só ficar em casa. Eu sei que é ruim, que quebra de rotina, o ser humano tem uma quebra de rotina horrível. Mas a ideia é justamente você ser preventivo. Tudo que é preventivo é melhor. Pega investimentos. Quem tinha uma carteira de investimentos protetiva, preventiva, não perdeu tanto dinheiro agora. Quem vinha comprando renda fixa, mesmo em época de alta da bolsa, se deu muito bem. Porque a bolsa caiu, a pessoa se defendeu. Quem comprou ações mais protetivas, que renderam menos que o Ibovespa, se deu muito bem. Então a ideia é a seguinte: você pode correr mais rápido, beleza? Você está correndo mais rápido, você quer chegar mais longe. Só que se está no meio de um tiroteio, não é melhor você ter um colete à prova de balas, um capacete, para você ir mais devagar? Porque o cara que está na sua frente, ele precisa de um tiro para morrer. Um tiro para morrer. E eu conversei com uma pessoa esses tempos que colocou todo o dinheiro em 2007, pega a data, na Petrobras. E falou: Mateus, mas se não fosse pela corrupção e a crise e o petrolão lá, não teria a crise do petróleo, eu não teria perdido dinheiro. Tudo bem, mas você não joga, você está fora. Então você concentrar em alguma coisa, você vai te matar, beleza? Luciano perguntou: pré-fixado subindo todo dia, o que eu acho? Eu acho que está subindo todo dia, justamente porque os juros futuros estão subindo e o pré-fixado tende a acompanhar isso. Ele perguntou também: nos atuais patamares do mercado de ações, você acha que esses fatos de curto prazo já estão precificados? Cara, sempre está precificado, o mercado está sempre à frente. Repara o seguinte: alguma empresa soltou... Ô coach, tudo bem? Coach Felipe, como é que está o tempo sem treinos aí? O mercado está sempre à frente. Repara que não saiu nenhum resultado de empresa, concorda? Nenhum resultado saiu. O que os investidores têm de informação na mão é o resultado passado. Tudo é especulativo para frente.
E o mercado está sempre à frente. Ele computa o pânico, computa a euforia. E é por isso que eu acho que não existe barato e caro na bolsa. Existe risco e oportunidade. Esse é o parzinho que vocês têm que aprender a olhar. Beleza? Pessoal, mandem dúvidas aí. Eu tenho coisa que eu quero conversar aqui rapidinho ainda. Mas mandem as dúvidas. A ideia da live é tirar as dúvidas ao vivo. Eu passei aqui o panorama geral da cura, da Europa, do Brasil. Os prazos para mim de cada coisa. Os prazos da doença, os prazos para a crise, os prazos... Recuperação para mim a partir do ano que vem, a projeção nossa do PIB. Comentamos também sobre cortes de gastos na sua empresa, cortes de gasto na sua situação pessoal. Comentamos também o que fazer quem não tem reserva de emergência, aonde colocar, formas de se proteger como IPCA+, e é hora de investir. Falou bastante coisa aqui, né? É hora de investir ou não, o que para mim depende da sua reserva de emergência, da sua situação, e que a sua rua estar vazia é bom e não é ruim. Nossa, abordamos um monte de coisa. Queria poder deixar essa live gravada por mais do que 24 horas, mas o Instagram não permite. Mas ficou muito legal. Vou tentar na jeito de baixar aqui e até talvez subir no YouTube. Não sei por onde você está vendo isso. Beleza? Então, pessoal, muito obrigado. É isso daí e a gente se vê na próxima. Abraço!